Seguinte, a gente está acompanhando a CPI, né, gente? A gente está acompanhando a CPI e daqui a pouco a gente vai para lá para saber o que está acontecendo. Agora, a CPI está diante de um dilema complicado. Se ela seguir no caminho que ela resolveu adotar agora, vai se perder, vai o nosso dinheiro de embrulho, que é aquele monte de senador trabalhando inutilmente. Vai se atrapalhar porque está misturando o que poderiam ser ações impróprias, omissões inadequadas, com discussões administrativas sem pé nem cabeça. O que eles estão fazendo agora, neste momento, com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, seria engraçado se fosse uma CPI no Equador, na Colômbia, nos Estados Unidos, no Canadá, porque a gente riria dos outros, mas é com a gente. Sabe assim, quando a gente fala às vezes de um país exótico e a gente diz, no reino do Turquemenistão, não sei das quantas, aconteceu tal coisa, porque o fulano fez aquilo, aqueles nomes impronunciáveis. Aliás, no Jornal da Band, o que dá pânico, Pablo Ribeiro e Ellen também têm esse pânico, imagino, talvez não tenham porque são mais experientes que eu, mas aquele pânico quando você começa a ler uma notícia e surge um daqueles nomes absolutamente impronunciáveis, você não sabe nem como falar. Você fala, meu Deus, e agora como é que fala isso aqui? Dá aquela travadinha, começa a escorrer aquela gotinha pelo lado. Eu vou confidenciar. Manchete do tênis. Quando vai entrar a manchete do tênis, você começa a ficar... Nossa, essa semana teve um vulcão na República Democrática do Congo que fechou o aeroporto de Goma. O nome do vulcão é Nyiragongo. E para conseguir falar isso no ar rapidamente, quando você junta com o texto? Não dá. Não, e o tênis, eu acho que Ellen, você devia se revoltar. Bom era o tempo que ganhavam as espanholas, né, americanas, aí começa a aparecer umas Europa do Leste, começa a aparecer os nomes, você fala, meu Deus do céu, é só para complicar, é para derrubar apresentador, é feito para derrubar apresentador. E esses países exóticos também, eles não ficam tão próximos, eles também são de outros cantos, mas enfim, o fato é que nós estamos numa discussão bizarra. Quer dizer, veja só, hoje, eu fiquei acompanhando, eu falei, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Eles ficaram discutindo a razão pela qual o ministro da Saúde demitiu a Luana Araújo. A Luara, né? Luana Araújo, a infectologista, que o Renan Calheiros insistiu em chamar de infectorologista. Mas vamos deixar como infectologista, que é como tem que falar. A secretária de enfrentamento à Covid, que foi gongada pelo Palácio do Planalto. Bom, primeiro, qual é o problema dela ter sido gongada pelo Palácio do Planalto? Me digam. Veja só. A atitude do Ministério da Saúde na gestão Pazuello foi desastrosa. A postura do presidente da República diante da Covid é desastrosa. O abraço que o presidente dá à bruxaria é desastroso. O que ele fez e continua a fazer como desserviço ao combate à Covid é desastroso. Posto isso, deixando claro que existe quem abraça a ciência e quem está com a bruxaria, e nós defendemos a ciência, qual é o problema de demitirem a Luana Araújo? Qual é o problema? Ah, eu não quero a Luana Araújo. Ah, mas eu demiti porque ela tem o cabelo solto. Qual é o crime? Eu demiti porque ela prende o cabelo. Qual é o problema? Eu demiti porque ela tem um sotaque que não me agrada. Qual é o problema? Eu demiti porque ela não defende a cloroquina. Veja, a decisão de contratar ou demitir no sistema presidencialista é assim. Ah, não, o nome dela foi gongado pelo gabinete civil e isso é inaceitável. Ah, tá, no governo Lula, podia. No governo Dilma, podia. No governo Fernando Henrique, tudo bem. Aí no governo Bolsonaro não pode. Por quê? Porque ele tem um comportamento inadequado no combate à Covid. Então, por que a gente o critica, com razão, pela forma absurda, inconcebível, inaceitável, indefensável em relação à Covid? Tudo o que ele faz, ou tudo que o governo dele faz, passa a ser sinônimo de estupidez. Tudo. Contratar ou desligar
uma médica passa a ser sinônimo de estupidez. Aí perguntam para o ministro por que ele mantém os militares. Pretende desmilitarizar o ministério? Pergunta o relator infecterologista Renan Calheiros. E se ele disser sim, pretendo? Ou se ele disser não, que diferença faz? A CPI está atrás de erros, ações, omissões, equívocos, crimes que levaram o Brasil a essa posição de lixo. Essa posição que internacionalmente é vista com desprezo. Isso é grave. Aí fica perguntando se ele vai demitir os milicos que estão lá dentro do Ministério da Saúde. Que diferença faz se ele demitir as porcarias dos milicos que estão lá dentro, se ele mantiver os milicos lá dentro? Aí fica uma discussão imbecil. Qual é o problema de não manter uma médica no Ministério da Saúde? Se mantivesse, vamos manter. O que ia mudar? O presidente ia deixar de ser negacionista? O presidente ia passar a abraçar a ciência porque uma funcionária de segundo escalão do Ministério da Saúde foi mantida no cargo do Ministério da Saúde? A CPI tem um compromisso com o país. Honrar o salário que a gente paga para esses senadores marajás. Os senadores da oposição e do governo. Marajás. Que contratam dezenas, juntos centenas de pessoas. Empregos de salários altos. Não vão mudar nada com a reforma administrativa. Não vão acabar com suas mordomias. Não vão acabar com o direito de trocar todos os dentes. Como fez o deputado Marcos Feliciano. Com o seu dinheiro. Com o meu dinheiro. Eles estão lá para fiscalizar, para identificar os erros. Não é para checar se vai ter milico ou não vai ter milico. Não é para checar se a médica foi contratada ou demitida. Isso não é crime. Procurem os crimes. Procurem as ações inadequadas, as omissões inaceitáveis. Mas fica com essa palhaçada. Renan Calheiros fazendo um papel de palhaço. Patrocinando uma pizza. Ele está trabalhando para o governo e a gente não sabe? Deve ser isso. Será que é isso? Será que o senador Renan Calheiros está trabalhando para o governo e a gente não sabe? Será que o presidente da CPI está trabalhando para o governo e a gente não sabe? Terão feito um acordo secreto por baixo dos panos para que não deem nada essa CPI? Para que ela vá virar estatística como todas as outras CPIs? É isso. Se for isso, temos um outro crime para investigar. Um absurdo, uma empulhação, uma enganação com a sociedade brasileira. Porque não muda nada o que eles estão discutindo nesse momento. O que eles têm que discutir é como é que um governo abre mão das vacinas que lhe foram oferecidas várias e várias vezes por um preço menor do que no mercado internacional a países mais ricos, para atrasar a vacinação e para comprometer o sucesso no combate à Covid, posto que vacina é a única alternativa a gente permanecer enclausurado, com máscara, sem abraçar ninguém, sem poder trabalhar. Da forma correta, 15 milhões de pessoas, aliás, 15% da sociedade desempregada. E ficamos nessa palhaçada, nesse show de horrores, nesse nojo que eu fiquei acompanhando até entrar no ar. Perguntas infantis. Aí mostra o vídeo tentando fazer, não, estamos fazendo aqui um confronto, né? Uma careação digital, virtual. Para quê? Para concluir o quê? Quer dizer, o relatório final da CPI vai ter um capítulo dizendo que eles demitiram a Luana Araújo e isso é inaceitável. Por quê? Ela é a única pessoa que pode trabalhar lá? Eu não concordo com nada do que o presidente da República faz em relação à Covid. Nada. Não há nada, na minha opinião, que seja defensável na atitude do presidente. Da hora que ele acorda e aparece, a hora que ele desaparece. Aliás, em geral, muito cedo.
Ele se recolhe sempre muito cedo e some, e a gente não sabe o que acontece lá dentro, mas a gente sabe o que acontece diante dos nossos olhos. E nada do que acontece diante dos nossos olhos no que se refere à Covid, eu acho razoável. Minha opinião não tem muita importância, mas eu não acho razoável. Nada. Absolutamente nada. No entanto, ele tem os direitos dele de presidente. E um dos direitos é, eu não quero que fulano de tal trabalhe lá. Por quê? Porque eu não quero. Aonde na Constituição, na legislação vigente, está escrito que o presidente da República tem que fundamentar uma demissão, tem que fundamentar uma contratação. Tem a vaga? Tem. Essa pessoa é qualificada? É. Passa pelos crivos técnicos e políticos nos cargos de confiança? Sim, fica. Não passa pelo crivo técnico, nem pode ser indicado. Não passa pelo crivo político, não vai entrar. Ah, mas eu acho isso absurdo. A sociedade científica prefere a doutora Luana, a doutora Mayra Pinheiro, a capitã cloroquina. Que a gente viu. Que palhaçada, né? As coisas que ela fala, não tem pé nem cabeça, só fala bobagem, asneira. Mas o governo pode ter a doutora Mayra Pinheiro e não a doutora Luana Araújo. É simples, não quer mais. 2022 vai lá e tira o homem. Dá mais voto para o outro candidato, sei lá qual vai ser, que vai ser disputado. Se vai ser o Lula, se vai ser o Ciro, se vai ser o... como é que chama aquele do Partido Novo lá? Amoedo. O nome dele. Amoedo. Esse aí, Amoedo, né? Se vai ser o Romeu Zema, se vai ser o Dória, né? Não sei quem vai ser candidato. Vamos acompanhar e vamos discutir isso sempre aqui. Mas não dá para tirar de nenhum presidente da República, até a hora que o tirem de lá, como fizeram com a Dilma, como fizeram com o Collor, porque cometeram crimes, o direito de fazer o que a legislação abençoa. Nós não gostamos do que o presidente Bolsonaro faz. Eu não gosto do negócio da Covid, não gosto de nada. Acho um horror, acho uma loucura. Não sei aonde ele está com a cabeça. Mas porque eu acho ridículo o que ele faz. Porque várias pessoas acham ridículo. Porque qualquer pessoa que respeite a ciência não aceita as opiniões e as ações do presidente da República, que ele é obrigado a contratar e a aceitar o nome da doutora Luana Araújo. Talentosíssima. Deu um show na CPI. Fala bem demais. Brilhante. Pessoa hiper qualificada. Mas não passou no crivo político. Aí o paspalhão do ministro da Saúde, que é um somebody love, que é um salmão ensaboado, que fica ali no esquindô para não se ferrar nunca, para não ficar mal com o chefe, com o Carluxo, com o 02, com o 01, com o 06, sei lá eu. Ele fala qualquer coisa. Antes ele dizia... Ela disse que não passou pelo crivo. Ele dizia que não passou pelo crivo. Agora é ele que não quis. Aí a hora que ele disse, eu entendi que o perfil dela não iria contribuir, ninguém perguntou o que no perfil dela desabona. O que no perfil dela não contribui. Eles não perguntaram. Quando ele veio com essa explicação esfarrapada, mentirosa, safada, é óbvio que ele indicou, como disse o presidente da CPI. Mas peraí, o senhor indicou, daí depois o senhor desindicou? É óbvio que ele indicou, passou lá para o Palácio gongou, deu uma gugada, viu as posições dela, ela era anticloroquina, ela é pró-ciência e pró-ciência não dá. Nesse governo, pró-ciência não é bom. Bom é Osmar Terra, bom é os bruxos. Mas já era assim. Os Olavo de Carvalho não eram os gênios da política? Os gênios do sanitarismo são esses panaca. Como é que o Pazuello durou? Né? Durou por um tempo. Durou por um tempo porque ele... Fala, sim, senhor. Não, senhor. Positivo. Operante. Sim, senhor. Bom dia. Boa tarde. Tá chovendo, senhor. Vou parar a chuva, senhor. Por causa disso. Porque era um lambibotas. Só por isso que ele ficou. E aí, então, a gente vai criminalizar a escolha do Pazuello? Não dá. Não dá para criminalizar. O que dá é para apontar nas atitudes do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, nas atitudes do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, nas atitudes do presidente da República, nas atitudes das autoridades, todas, aonde é que eles falharam objetivamente, e para isso eles têm que ter feito algo que a lei não permite. Senão vai virar um relatório sobre, porque
Eu não gosto do Rosa, por que o Cravo brigou com a Rosa? Não interessa por que o Cravo brigou com a Rosa, entendeu? Isso é ridículo. E a CPI, portanto, está diante de um dilema. Ela vai adotar o caminho do ridículo ou ela vai retomar o trilho da investigação. O trilho da investigação é vacina. O que aconteceu? O trilho da investigação é gastamos dinheiro com cloroquina, dinheiro público com cloroquina, uma medicação que não funciona, gastamos. É indiscutível que nós gastamos dinheiro público. O que fazer com essa informação? Pode gastar dinheiro público assim? É assim? Tá tudo bem? Então vamos identificar quais são os erros. Agora, não está entre os erros não contratar alguém que eu acho simpático, que é inteligente. Não faz o menor sentido. É assim nos governos estaduais, foi assim em todos os governos. Então, ou a CPI retoma o trilho da investigação, ou vai ser uma pizza. E aí, volto a dizer, o senhor Renan Calheiros, o senhor Omar Aziz vão ter que explicar. Fizeram um acordo secreto com o governo, porque do jeito que eles estão conduzindo esse trabalho, eles estão fazendo o serviço do Jair Bolsonaro. Então, parabéns ao presidente da República, que conseguiu mais 2 personagens que pareciam que eram independentes ou de oposição. O Renan Calheiros bota o número de vítimas todos os dias lá. Só que as perguntas dele são tão imbecis, são tão mal formuladas, ele não presta atenção no que as pessoas dizem, está todo atrapalhado, está trabalhando para o governo, ainda que involuntariamente. Então, nós temos que ficar de olho. Temos Brasília na linha, Ellen ou Pablo? Não sei temos se sim. Temos. João Pedro Melo. Tá. Pronto, João Pedro Melo, você podia contar para a gente o que você está vendo aí, se continua, imagino, o depoimento do Marcelo Queiroga, como é que estão os ânimos aí? Conta para nós. Oi, Neg, olha só, por enquanto a sessão tá no intervalo, né? Acabou de ir pro intervalo, 15 minutinhos aí de pausa, exatamente para aquele pit stop que os senadores vão beber uma água, assim como Marcelo Queiroga também. Mas olha, nos últimos minutos a sessão estava com os ânimos mais calmos, né? A gente teve, claro, diversos momentos de bate-boca, uma série de confusões aqui relacionadas principalmente a perguntas feitas pelo relator Renan Calheiros, mas a situação ficou mais calma. A gente já está acompanhando esse novo depoimento do Marcelo Queiroga e ele foi questionado pelo senador Renan Calheiros sobre o fato da médica Luana Araújo não ter sido nomeada para a Secretaria de Combate Estratégico à Covid-19, uma questão, inclusive, que você já comentou, Eneg. Ele perguntou especificamente sobre os motivos que levaram à desistência dessa nomeação. Marcelo Queiroga disse o seguinte, que foi uma decisão pessoal e que o perfil da médica não era o indicado para as ações esperadas na gestão dele. O que se ouviu para o governo não nomear a doutora Luana. Diante das suas declarações, eu vou perguntar a Vossa Excelência, por que Vossa Excelência não a nomeou? Já disse a Vossa Excelência, porque eu entendi que naquele momento, pelo perfil da doutora Luana, não iria contribuir para o meu projeto à frente do Ministério, que era justamente fazer uma harmonização. Por que Vossa Excelência não disse isso para ela? Por que Vossa Excelência não disse isso para ela? Ele quis ser gentil com ela, só isso, né? Quis ser gentil Não é questão de gentileza, é uma questão de mudança. Ou quis ocultar da minha a verdade? Opinião. Não é questão de ocultar a verdade, senador. Isso é uma decisão discricionária do ministro, de nomear ou não um secretário. Pois é, depois disso a situação pegou fogo, né? O clima ficou bem quente aqui, o relator insinuou que essa medida pode ter ocorrido por questões de ideologia, gerou confusão, bate-boca entre os senadores, principalmente da base governista. Em outro ponto, Marcelo Queiroga também foi questionado sobre as atitudes tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento da pandemia. Essa pergunta tratou especificamente sobre o não uso de máscaras e a promoção de aglomerações em diversos pontos do país. Queiroga afirmou o seguinte, que não cabe a ele julgar as ações adotadas pelo presidente Jair Bolsonaro e que ele pode apenas orientar. Em relação à conduta pessoal do presidente, senador Renan, certo? Eu peço vênias a Vossa Excelência para não fazer juízo de valor acerca da conduta pessoal do presidente, porque não compete ao ministro da Saúde e nem a nenhum outro ministro. Não compete.
Bom, ainda durante esse depoimento, Queiroga afirmou que houve uma redução nos casos de contaminação pelo coronavírus e que o país está vigilante para diminuir as mortes e as internações pela doença, que, nas palavras dele, tem aumentado nos últimos dias. O ministro também foi questionado sobre a execução da Copa América aqui no Brasil e quais as consequências que esse torneio pode deixar na população. Ele afirmou o seguinte, que não coube a ele decidir se a competição ia ocorrer ou não e que essa foi uma decisão do governo federal e que o Ministério da Saúde apenas avaliou os protocolos para a execução desse evento. Então, eu não vejo, do ponto de vista epidemiológico, uma justificativa que fundamente a não ocorrência do evento. Agora, a decisão de fazer ou não o evento não compete ao Ministério da Saúde. Agora, olha, pessoal, o ministro destacou ainda que está analisando todos os dias os dados de consumo de oxigênio para que não falte esse insumo em áreas estratégicas do país, como o Nordeste, o Norte e a região do Mato Grosso do Sul, que, segundo ele, estava numa situação crítica nos últimos dias. Ele também foi questionado sobre a decisão do Conselho, de questões que devem ser integradas ao SUS a respeito da questão da cloroquina, que não tem aí a eficácia comprovada contra o coronavírus. Ele disse que essas normas estão sendo seguidas pelo Ministério, que o Ministério não está mais tratando sobre essa questão da cloroquina, mas em determinado momento foi questionado sobre tirar uma portaria que tratava sobre o uso desse medicamento do site do Ministério, e ele disse que é uma questão que deve ficar para a história, que não estaria mais no site do Ministério. Então, agora, de fato, já está sendo elaborado um protocolo para essa questão, para não usar, de fato, a cloroquina no tratamento contra a Covid-19, visto que, de fato, já foi comprovado, não tem aí utilização científica, aprovação científica na utilização com pacientes com Covid-19. Bom, é isso, o João Pedro Melo trazendo as últimas informações do depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Volta ao longo da nossa programação para manter a gente atualizado. Lembrando que esse tema do gabinete paralelo, voltou hoje com força. Foi exibido um vídeo de uma reunião do presidente da República no dia 8 de setembro do ano passado. Era uma audiência pedida pelo deputado Osmar Terra e aquilo virou para a CPI uma prova da existência de um gabinete paralelo. Ontem eu e o Pablo discutimos esse assunto aqui. Não importa quem o presidente escute e como o presidente escuta. É deplorável imaginar que o Brasil teve como ministro da Educação o Abraham Weintraub. Não era o gabinete paralelo. Seria bárbaro se, tendo como ministro da Educação uma topeira, você talvez tivesse pessoas que iluminassem a educação num gabinete paralelo. Um grupo de consultores da melhor qualidade, qualificados, pessoas comprometidas com a educação, capazes, e que pudessem orientar o presidente para evitar que a estupidez gramasse ali no Ministério da Educação. A gente tinha no Ministério da Saúde um lambibotas, um incompetente, um incapaz. Seria bárbaro que houvesse um grupo de notáveis da saúde que pudessem iluminar o presidente para que ele não ficasse nas mãos de um incompetente, de um incapaz, de um lambibotas. Então, ter uma estrutura de aconselhamento é saudável, formal ou informal. Todos os presidentes sempre tiveram uma estrutura de aconselhamento informal. Todos. E é assim na nossa vida. É sempre assim. Você muitas vezes recorre a um amigo, e os presidentes são assim, os presidentes de empresa são assim. Olha, eu estou vivendo um dilema aqui na minha companhia. Não significa que você está vivendo um dilema jurídico, ele tem que falar com o diretor jurídico, tem que falar com o diretor financeiro, tem que falar com o RH. Pode ouvir, amigos, por que você fez, hein? Você que já foi, por exemplo, o presidente Bolsonaro, em mais de uma ocasião, ligou para o ex-presidente Michel Temer. Pô, Michel Temer foi presidente. O que o senhor acha? O que eu faço? Qual a sua ideia? E o presidente Temer deu lá suas opiniões, solicitadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Então ele integra o gabinete paralelo. Vamos convoque-se na CPI o ex-presidente Michel Temer, integrante, luminar do Ministério do Gabinete Paralelo do presidente Jair Bolsonaro. Outra estupidez da CPI. Outra estupidez da CPI. Agora, quando o gabinete principal, que é o que a gente tem que analisar, que é o do presidente da República, se vale
de informações mal colhidas, o problema é do presidente. Se ele toma uma decisão de boa qualidade, ótimo, ponto para ele. Se ele toma uma decisão idiota, o problema é dele. Tem que ser cobrado dele. Não de, mas a ideia surgiu de outra pessoa. Não interessa de quem foi a ideia. Então, aquela reunião não era uma reunião do gabinete, não tem uma instância de poder com aquele bando de bruxo lá, que ficam acreditando nas cloroquinas, que se reúne todo mês. Então, o gabinete paralelo que não se reuniu dia 8 de setembro, nunca mais. Mas a doutora A, o doutor B estiveram com o presidente em outras ocasiões, e daí? Que estiveram com o presidente em outras ocasiões. Pode falar com o presidente todo dia. Agora, se o presidente tomar uma decisão errada, ele tem que pagar por isso. Se o presidente tomar uma decisão ilegal, aí então que ele tem que pagar mais ainda por isso. E não pode dizer, não, quem me aconselhou foi o palhaço Arrelia. Não interessa se o palhaço Arrelia orientou ou não orientou. Quem está com o nariz vermelho não é o palhaço. Então, não podemos cair nessa também. E a CPI está caindo nessa esparrela. E vai, olha, eu vou lhe dizer, vai insistir nessa ideia de gabinete paralelo. Isso aí vai estar no relatório final. E seria importante que as pessoas que pensam no país parassem e falassem, não, peraí, realmente, não tem nada mais imbecil do que denunciar a existência do gabinete paralelo. Idiotice. Mas ela está lá e hoje foi para cima do Marcelo Queiroga mais essa estupidez. Volto a dizer, a CPI está diante de um dilema. Ou ela retoma o trilho da investigação sensata, ou ela vai trabalhar para os interesses do presidente Jair Bolsonaro, que hoje talvez esteja rindo. Não é possível. Deve ter, pego pipoca, guaraná, e ficar vendo a CPI, dizendo, vai, pergunta de novo, Renan, quá. Porque é palhaçada. Palhaçada patrocinada pela oposição, ou, eventualmente, quem sabe, vamos ter que investigar, fruto de um acordo que a gente não conhece, porque que outra explicação? Pessoas, o Renan Calheiros já foi ministro de Estado do governo Fernando Henrique Cardoso, já foi presidente do Senado, o Omar Aziz já foi governador, e os dois se juntam para fazer essa idiotice, como que eles estão fazendo agora nessa oitiva do Marcelo Queiroga, valha-me Deus.